Olá pessoal, mais uma vez estou de volta. Chamo-me Samuel Simão Santos e hoje vamos ter mais um dedo de conversa onde vamos conversar sobre um assunto muito interessante que é de seu interesse. Eu creio que você vai gostar e vai gostar. É um assunto que é muito falado, não é? E este assunto é nada mais nada menos que pecado. Pera, talvez você ainda não ouviu o que eu vou dizer aqui. Então espera aí, fica até o final. Vamos responder as seguintes perguntas. O que é pecado? Como é que ocorre? E quais são as suas consequências? A palavra pecado vem do grego, que quer dizer errar o alvo. É como um arqueiro, né, quisesse flechar um certo alvo e ele falha o alvo. E também traz a ideia de errar um caminho, não é? Alguém está a caminhar, está aí para um certo destino e ele erra o caminho, pega um outro caminho contrário. E também traz a ideia de tortuosidade, ok? O que é isso? Tortuosidade. É a questão de algo que era reto e passa a ser torto, não é? Passa a ser torto. Então essa é a ideia do pecado. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas foi feita por Deus. Deus criou todas as coisas. E Deus fez todas as coisas com o seu objetivo. Cada coisa que Deus fez, Ele colocou um objetivo dentro de cada coisa. As árvores existem por uma razão específica, tem um certo objetivo específico geral. Os animais, o sol, a lua está lá para desempenhar uma certa função, um certo objetivo. No entanto, se a lua deixa de funcionar como deveria funcionar, automaticamente ele falhou o alvo, isto é, pecou. Assim como o ser humano, ele foi feito com uma certa razão, com um certo objetivo. Desde já, faço a seguinte pergunta. Qual é a sua razão de existência? Por que você existe? Será que existe só para comer? Deus fez o ser humano exatamente com um certo propósito de vida, só que o ser humano, ele falha naquilo que é o seu propósito de vida. Questões sexuais, por exemplo, não é? O sexo foi feito para ser desfrutado dentro do casamento. Esse que é o alvo do sexo. Só que, no entanto, quando eu pratico o sexo antes do casamento, estou a falhar o alvo do sexo, que era o casamento. Isto se torna automaticamente pecado. Deus nos fez segundo a sua imagem e semelhança. Quando se diz segundo a sua imagem e semelhança, quer dizer que Deus nos concedeu os seus atributos, que é amor, bondade, justiça, tudo isso Deus colocou em nós, que é a imagem e semelhança de Deus. Só que, no entanto, isto não vem para nos satisfazer a nós mesmos, não é? Isso vem para satisfazer os outros. Vem para servir aos outros. No entanto, se eu não manifesto essa bondade com o outro, é pecado. Se eu não manifesto essa justiça com o outro, é pecado. Se eu não manifesto esse amor que está destinado para o outro, é pecado. Por isso que a Bíblia diz que todo aquele que sabe o bem e não o faz, já está a pecar, ok? Então, pecado é exatamente isso, é falhar o alvo. O pecado não nos obriga. É alguém que chega e bate a porta e ele começa a te aliciar, a te tentar, não é? A você cometer aquilo. E você, pela sua espontânea vontade, decide cometer ou ceder os prazeres ou o pecado. E na qual tudo que a gente faz tem as suas consequências e reações. E quais são as consequências do pecado? Primeiro, que é a culpa. Você se sente culpado, tanto consigo mesmo, tanto com a pessoa de Deus, né, por quebrar aquilo que são as vontades de Deus, aquilo que é a lei de Deus. Segundo, a vergonha. Você sente a vergonha tanto de si próprio, tanto para com Deus, tanto com o outro, não é? Você sente a vergonha de estar com os outros, não é? De compartilhar, de falar sobre Deus, e muito menos de ouvir sobre Deus quando você falha diante de Deus ou quando você comete o pecado em si. Terceiro, ele traz separação, não é? Tanto a separação para com Deus e tanto a separação para com o próximo. Todo aquele que vive em pecado, não é? Ele busca se separar de Deus e daquele que fala sobre Deus. E o último, que é o juízo final, em que Deus voltará e julgará todos de acordo com as suas obras, não é? Portanto, se tens um desses sintomas, busca ajuda. Além de buscar se separar com as pessoas que podem te ajudar, aproxime-as. Falha, encare a sua vergonha e vá em frente, porque é só encarando, não é? A vergonha, é só encarando esse problema que vais conseguir resolver. Não adianta nada se afastar, porque quando mais se afasta, o inimigo, ele gosta, né? Ele gosta, porque o inimigo
te tenta exatamente para te tirar da presença de Deus, não é? E ele te tira dessa forma. Você estando envergonhada, você estando com medo, você se sentindo culpado, e se você se afasta, se sente indigna de estar diante da presença de Deus. Mas o que eu quero dizer é que Deus está sempre de mãos abertas e, claro, óbvio que terá consequência pelo pecado cometido, tanto nessa vida e tanto na vida futura, mas desde que não saia da presença de Deus. Ok? Nós ficamos por aqui hoje sobre o pecado. Qualquer dúvida, pergunta, podem deixar ficar aí, não é? Podem partilhar conosco que teremos o imenso prazer de responder a um deles. E até já, fiquem bem, Deus abençoe. Meu Deus, eu pequei, eu pequei. Será quando eu vou? Eu pequei. Será quando eu ir para lá? Não vão me... Quando eu ir para a igreja, eu ouvir de novo, pecado, é quando eu falhei. Nada, eu não vou. Será quando eu estar com aquele fulano aí, com Samuel, vai me falar de Deus de novo e eu estou assim sujo, estou a me sentir sujo, estou a me sentir imundo, eu estou a me sentir culpado, o que eu fiz? Ai, eu não tenho solução, eu não tenho maneira, o que eu faço? O que eu faço? Vá até Deus, vá até Deus, vá até Deus. Todo doente precisa do médico, então vá até Ele.